E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar de uma minissérie que é um pouco diferente do que a gente costuma ver no Brasil. Porque foi uma minissérie criada para servir como um meio de divulgar um jogo que foi feito por aqui, um MMO espacial. Então a gente está falando hoje de Eterno Retorno, volume 1 e 2, que é uma parte da coleção Taekwondo, que também inclui alguns livros, né? Com arte de Eduardo Ferrara e roteiro de Octávio de Castro, nas duas edições. Pois é, Taekwondo foi um MMO espacial, produzido no Brasil pela Oplo. Acho que, de certo modo, as pessoas podem pensar um pouco mais em coisas como EVE Online. Só que esse aqui, ele não era... pelo que eu me lembro do jogo, eu nunca cheguei a jogar, eu acho que ele tinha um foco maior em combate. Mas vamos lá. Esse quadrinho, ele é bastante interessante porque ele tem uma função de demonstrar o universo do jogo por dentro. Ou seja, você não vai ter aqui uma grande apresentação detalhada das coisas que você vai ver por aqui. O que você tem é o protagonista, o Gao Jung, vivendo dentro desse universo e meio que descobrindo esse universo um pouco junto com a gente, porque ele é um cara que era da antiga Terra, foi preso, teoricamente, de maneira injusta, não meio que de maneira injusta mesmo, congelado e revivido vários séculos depois. Ou seja, ele saiu da Terra, uma Terra muito parecida com a nossa, para um ambiente completamente distinto, que é um ambiente muito mais próximo de algo como talvez ali aquele seriado, né? Serenity, acho que Serenity era o filme ou era o seriado. Mas é isso, é um futuro onde você tem grandes corporações espaciais, malignas, muita violência, coisas um pouco estranhas acontecendo. No caso, você vai encontrar aliens e eventualmente coisas do tipo. Só que o foco é nas coisas que acontecem com o Gao Jung. E honestamente, esse é um quadrinho um tanto triste, digamos assim. Não existem finais felizes. Você não vai encontrar os heróis conseguindo o que eles tanto queriam no geral. É um quadrinho bem depressivo praticamente. Não é a palavra adequada, mas é a que me vem na cabeça aqui no momento. No geral, no primeiro capítulo nós temos uma ideia do que aconteceu, mas em pouco tempo nós percebemos que a nossa visão do que acontece ao redor do Gao Jung é baseada no que ele enxerga. E isso é bastante limitado, digamos assim. Eventualmente você vai entender que ele foi enganado por uma grande corporação, mais uma, no caso. E ele está vendo que basicamente ele perdeu todo o controle que ele tinha sobre a vida dele. Então, é um futuro onde tudo que ele sonha fazer está meio que preso sobre diretrizes de pessoas mais poderosas. Ele precisa confiar em pessoas que você jamais deveria confiar, e inclusive isso eventualmente se demonstra verdadeiro. Coisas que ele jamais pensou que seriam reais são. É um universo bastante negativo, se você for ver outros parecidos com no espaço, né? É bastante sóbrio até, de certo modo. Você tem algumas religiões, você tem
crimes, você tem pessoas que estão claramente sendo controladas de uma maneira onde a ideia de liberdade basicamente é impossível. Afinal de contas, algo parecido com, vamos dizer assim, livre-arbítrio, você poderia te matar em alguns casos. E por mais que seja um ambiente extremamente hostil, você nunca tem o protagonista parando de avançar. Ele é um cara determinado, independente das consequências do que isso vai trazer para ele. Porque ele já entende que a posição dele nesse mundo é que realmente o controle que ele tem sobre tudo que acontece ao redor dele é muito pouco, é muito volátil. Então, a gente tem aqui uma história espacial até interessante, com muitas reviravoltas bem feitas e personagens até bem agradáveis de se conviver, embora você tenha uma convivência real apenas com o Gao Jung e o construto que está na cabeça dele, que realmente é um nome tão engraçado que é até difícil de pronunciar. Otoba 7. Otto 0BA7. É muito esquisito, que é esse rapazinho aqui. Agora, como falei, essa é uma série que foi feita apenas para divulgar o material de Taikobon. Mas, na minha opinião, foi bem feita. Você tem aqui uma coisa muito mais focada num certo... Como é que eu diria? Eu não diria noir. Não chega assim, mas... E também tá mais próxima de um certo cinismo de como seria o espaço. Basicamente, seria algo um pouco mais parecido com a época que as máfias, gangsters controlavam mais o ambiente, onde não existe um lado honesto. A polícia, o governo, os bandidos, todos eles, no final das contas, têm muitos podres. Você não tem heróis aqui, você tem sobreviventes. Eu acho que talvez seja uma maneira mais interessante de explicar. Agora, no geral, o roteiro tem algumas coisas um pouco estranhas, como o Gao Jung tem muita gíria do nosso tempo, modernas, assim, até um pouco antiquadas pra gente hoje. Afinal de contas, esse quadrinho já tem mais de 10 anos. Quase, na verdade, mais de 10 anos. E a gente tem que pensar que ele veio do ano de 2070. Então, imagina alguém de 2070 usando gírias de 2009. Seria meio maluco, mas tudo bem. Aí depois você tem, eventualmente, essa inteligência artificial na cabeça dele usando essas gírias também. É muito engraçado, de certo modo. Eu acho que se a inteligência artificial tentasse usar as gírias no lugar dele, quando acontece é até um pouco melhor. Porque você pode ter a impressão de que a inteligência artificial tentando interagir melhor com o ser humano, mas sem ter uma capacidade real de entender como fazer isso. Também não condiz muito com as inteligências artificiais que a gente está vendo hoje em dia. No geral, tirando essas partes das falas do Gao Jung e alguns personagens que não fazem tanto sentido, os diálogos são bons. Eu percebi que houve um problema em alguns balões. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que aconteceu mais no primeiro, mas mesmo aqui no segundo você vê que letras que ficaram muito próximas do balões, basicamente pegando. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu com os balões de fala, mas foi algo muito, muito comum, os balões muito pequenos, aí, às vezes mal alinhados e tal, mas uma arte... a arte ela teve um salto interessante em alguns pontos. Ela, em alguns momentos, me lembra um pouco aqueles quadrinhos
no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, tinha uma influência maior dos mangás e tal. Ela sempre, mas a maneira como os quadrinhos são desenhados acaba mudando de um capítulo para o outro. Contudo, são todos do mesmo artista. Muda um pouco as cores e tal. Achei. É um pouco estranho quando você lê de uma vez, mas me parece que quando esses quadrinhos foram publicados, eu acho que eles foram publicados pela internet primeiro, eles eram separados. Contudo, realmente uma diferença um pouco estranha. Mas a arte funciona bem. Nos momentos em que precisa transmitir violência, ela transmite. Algo que eu não compreendi muito bem foram algumas das batalhas espaciais. Como nós estamos falando de algo que foi feito baseado em um jogo que tem como núcleo as batalhas espaciais, ver como muito pouco tempo foi gasto com essa parte. A gente tem algumas outras batalhas específicas, mas no geral a gente vê mais os interiores do que as partes os exteriores, né, das naves e os combates. E quando acontecem combates é um pouco difícil de entender o que houve. Contudo, no geral é uma arte boa, é uma história cativante, embora não tenha um dos finais mais legais para o protagonista. Acho que combinou bem com a ideia que eles queriam passar, de que é um universo bastante tenso no geral de se viver, combates constantes, muita violência presente. Mas, como falei, é meio que uma espécie de relíquia, como é o protagonista dentro desse universo. Então pessoalmente, pelo estilo da arte, pela, pela qualidade do roteiro, eu recomendo. E com certeza acaba sendo um item bastante único na coleção de qualquer pessoa também. É isso.